A gente vai falar agora, Glauco, sobre um estudo. Um estudo da Fiocruz mostra que no ano passado o Brasil teve a pior taxa de internação de bebês por desnutrição dos últimos 14 anos. Foram 8 crianças de até 1 ano de idade levadas ao hospital diariamente por falta de comida. O levantamento é do Observatório Infância, que reúne pesquisadores da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz e da Unifase. E vamos conversar agora sobre essa triste notícia com a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Oi, Lúcia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Estamos aí, né, nesse momento crítico do Brasil, e essa notícia, ela é uma notícia catastrófica, né? Nós sabemos a tragédia que significa. Esse dado, ele por si só, ele fala por si só. 8 crianças por dia internadas no nosso país por desnutrição é um crime. É um crime contra a nossa infância, é um crime contra o nosso país, porque é uma coisa até contundente. Para mim, isso é realmente uma dor profunda. Você imaginar que esses bebês estão sendo internados por falta de comida. Quer dizer, então, realmente lembra Josué de Castro, né? Há tempos atrás, quando escreveu aquele livro memorável dele, A Geografia da Fome, né? O Brasil tinha saído da fome, da miséria, entendeu? Quando o presidente Lula tirou quase 40 milhões, 33 milhões, da fome, e agora assistimos essa verdadeira tragédia, porque são pessoas, e uma das pessoas que a reportagem, né, ela mostra, é uma mãe desempregada, que é um caso bem simbólico do que é uma mãe desempregada sem ter condições de dar alimento, comida para o seu filho. Então, realmente é uma coisa muito contundente, é uma coisa gravíssima, é o retrato deste governo criminoso que hoje, felizmente, está por sair, que levou esse país a essa catástrofe humana, sanitária. Então, realmente, inominável. Não tem palavras para descrever algo completamente evitável. Não é necessário, muito menos é admissível você ter esse aumento de crianças internadas, que já estava superado há muito tempo. Quer dizer, quando você interna uma criança por desnutrição, é porque isso chegou a um limite tão grave que realmente necessita de uma internação. 8 bebês por dia é um escândalo, é uma coisa inadmissível. Então, realmente é uma notícia triste, grave, e que mostra, entendeu, aonde o Brasil, que inferno esse país chegou com esse governo que não tem nenhum apreço pela vida, nenhum apreço de proteção à infância desse país. Ao contrário, coloca essa infância em risco, que tem muitas consequências, Marilu, da desnutrição na infância. Consequências que significam, por exemplo, déficit cognitivo, ao desenvolvimento daquela criança, como já lá atrás o nosso José de Castro já alertava, né? O homem gabiru, que ele lembrava naquela situação do Brasil da fome e que estamos vivendo hoje. É realmente algo lamentável, uma tristeza, e espero que isso tenha a força de impulsionar a consciência de todas as brasileiras e brasileiros nesses 3 dias que faltam para a gente mudar o rumo desse país, para que a gente realmente não deixe, entendeu, passar essa oportunidade, porque realmente o inferno está aí e a situação é muito grave e atinge o coração das nossas crianças. É muito triste. Exato, é uma das notícias mais revoltantes, né, que a gente já leu, né, Lúcia, nos últimos tempos. Imagina um bebê, né, de 11 meses, pesando aí 5 quilos, enfim, com problema aí de desnutrição, como você falou. A gente leu também uma reportagem mostrando, né, uma faxineira desempregada, inclusive, enfim, falta emprego. Tem a ver com políticas públicas, né, Lúcia? A gente está falando aqui de uma faxineira que estava desempregada,
não é? E a gente está falando de fome, ou seja, essa faxineira teve ajuda, né? Depois teve ajuda para poder se alimentar, enfim, o seu bebê. Agora, faltam políticas públicas que deem conta dessa situação, não é isso, Lúcia? Exatamente, Marilu. Inclusive para nós, sanitaristas, da área da saúde pública, que construímos essa e conquistamos a saúde como direito na Constituição de 88, né, no artigo 196, eu vou lembrar uma coisa, para nós, a saúde, o processo da saúde e da doença, ele é um processo que a gente chama a determinação social do processo de saúde e doença. Portanto, ela está ligada a emprego, está ligada à moradia, está ligada à alimentação, está ligada a condições de vida, de uma maneira geral. Uma sociedade, para produzir saúde, proteger a vida da sua população, precisa ter todos esses determinantes sociais. Aliás, o artigo 196 da Constituição diz isso, que a saúde é direito de todos, dever do Estado, a ser proporcionada por políticas públicas, econômicas, sociais, para garantir a vida e a proteção da saúde do berço à morte. Quer dizer, então, isso é algo que já nós temos, todo o instrumental para lidar com isso. Essa notícia para mim, assim, até comovedora, porque realmente você vê, como você descreveu, 8 bebês por uma mãe desempregada que não consegue alimentar seu filho, é realmente aviltante, revoltante. Então, a que ponto chegamos, né, Marilu? A que ponto chegamos com todo um país que tem a exportação de carne absurda para o mundo inteiro e não alimenta suas crianças de uma maneira adequada? É realmente uma situação inadmissível. Exato, vou dar aqui mais dados da pesquisa, né, para a gente até poder aprofundar um pouco mais, Lúcia. A gente está trazendo números, mas lembrando que esses números, na realidade, são as crianças, são os bebês. Então, está aqui a pesquisa em números absolutos: 2.939 crianças de até 1 ano precisaram de internação no ano passado, o que representa uma taxa de 113 internações por 100 mil nascimentos, quase 11% a mais, né, do registrado em 2008, que foi o primeiro ano justamente que foi analisado pela pesquisa, e de janeiro a agosto deste ano, o número de internações aumentou 7%. Por dia, são quase aí, praticamente, como a gente já falou, 8, 9 crianças que precisam ser levadas para o hospital, enfim, por falta de alimentos. Agora, a situação é mais grave ainda, de acordo com a pesquisa, na região nordeste do país, né, onde o número de hospitalizações está 51% maior do que a taxa nacional. Realmente bastante preocupante, e não só o Nordeste, nas capitais, né, aqui tem os bolsões de pobreza no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, onde também essa situação se verifica. Então, quer dizer, não é também o grave problema maior no Nordeste, mas também nas periferias das cidades aqui no Brasil. É gravíssima essa situação. Vamos comentar também sobre essas regiões, né, querida Lúcia? Olha, Marilu, isso aí é a expressão dessa gravíssima situação de desigualdade do Brasil, né? O Brasil tem uma situação de desigualdade abissal, indecente. Quer dizer, eu acho que é um dos países mais desiguais do mundo. E isso conduz uma parcela gigantesca da população a uma condição de impossibilidade de sobreviver. Quer dizer, essas pessoas estão no seu limite de estratégias de sobrevivência. Uma mãe desempregada, quer dizer, esses bolsões de miséria que você se refere, não só o Nordeste, mas nas periferias nossas, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, essa situação também está presente. A desnutrição infantil de bebês, ela também está atingindo, e a pesquisa mostra isso. Isso é um sinal de alerta, né? É uma epidemia.
começa a gente a ter a informação baseada em estudos e informações de que não podemos ficar parados, entendeu? Há um grave problema de saúde pública, esse problema precisa ser enfrentado com energia e nós temos todo o instrumental para enfrentá-lo, com políticas públicas potentes de segurança alimentar para dar comida para as pessoas que precisam comer. É uma coisa tão simples e tão básica quanto essa. Então, essa que é a questão que está trazendo essa pesquisa, esse alerta monumental de que o Brasil está vivendo uma gravíssima situação que afeta a vida de nossas crianças. E nós precisamos dizer, isso é inadmissível. Nós temos como interromper isso. Isso é um sinal de alerta. Esse sinal de alerta é importante vocês estarem trazendo esse debate, porque, para além de nos chocar, para além de nos entristecer profundamente, nós precisamos ter atitudes que possam reverter essa situação no prazo mais curto possível. Isso é uma emergência sanitária. Trata-se de uma emergência sanitária de proteção à vida das nossas crianças. E não pode ser admitida uma situação como essa. E são políticas públicas. São, como você bem falou, são políticas públicas. Essa mãe desempregada que teve a ajuda de uma ONG no seu bairro, né? Isso é importantíssimo, porque é uma solidariedade que até no contexto da pandemia nós vimos que nas áreas das periferias do Brasil, se não fosse a solidariedade entre essas populações, essas comunidades, muitas delas estariam fadadas a uma situação mais crítica ainda do que a gente viveu. Mas isso é pouco. O que dá conta disso são políticas públicas potentes, identificando essas populações que estão nesse risco e nessa situação de vulnerabilidade, para que a gente possa ter atitudes emergenciais. Isso não pode ser uma coisa aguardada. Então, é um alerta, inclusive para gestores estaduais, municipais, para que a gente possa ainda, nesse fim de festa horripilante que nós estamos vendo, tomar atitudes emergenciais que possam minimizar o dano que a gente já está assistindo à nossa infância nesse momento da desnutrição. É uma coisa realmente chocante. Exato, eu lembro que o padre Ticão, da Zona Leste de São Paulo, né, que a gente fez, enfim, várias matérias ali na região, e eu lembro que ele falava, né, que saúde é política, educação é política, habitação é política, enfim, será que as pessoas elas estão conectadas com isso, Lúcia, de que tudo é política, enfim, e que a gente tem nas mãos o poder também de fazer uma transformação nesse sentido? Olha, Marilu, eu tenho a impressão que cada vez mais eu estou sentindo nesse momento, na vida pública brasileira, uma grande mobilização da sociedade. É uma mobilização que, sinceramente, eu nunca vi antes. Entendeu? Uma compreensão de que está nas mãos de cada um de nós mudar o rumo dessas coisas. É política, o padre Ticão tem toda a razão, porque lembrando que foi toda uma luta política que consagrou a saúde como direito. Para além disso, a gente tem que ter, como eu disse, alimentação, moradia, uma série de políticas públicas para realmente produzir saúde. Hoje o país produz morte, produz desnutrição, produz destruição. Então, isso é uma política, isso é um projeto. É o projeto da necropolítica em pleno curso e escalada, porque você viu que em 2021 houve esse aumento das crianças internadas por dia, 8, já de janeiro até há pouco, também essa escalada continua. Então, o que isso mostra? É política. É uma política em curso e que tem como impacto e como resultado a desnutrição e a internação de 8 bebês por dia por falta de comida. Isso é uma política pública. Quer dizer, então, nós precisamos compreender que há todo um conjunto de ligações entre uma coisa e outra. Isso não é uma coisa dissociada, né? Então, repito, padre Ticão, política
saúde é política. E nós até temos um lema na saúde, que saúde é democracia é saúde, porque esse autoritarismo que está aí, e graças à Fiocruz, essa pesquisa veio à tona e se tornou visível, essas informações, porque, para além de tudo, o Ministério da Saúde hoje tem um apagão de dados. Nós não conseguimos nem sequer compreender qual é a situação real de saúde da população brasileira. Portanto, esse autoritarismo, essa truculência, a brutalidade desse governo, ela, inclusive, impede, e se não fossem instituições públicas como a nossa, Fiocruz, a gente teria até poucas condições de compreender que isso está acontecendo. Então, é importante trazer à visibilidade essas informações, porque é parte desse Brasil destrutivo que nós estamos tendo que enfrentar. Isso é uma responsabilidade mesmo, Marilu, de cada uma de nós, cada um de nós. Isso realmente está tomando conta de todo mundo, há uma grande mobilização, isso realmente eu acho, está caindo a ficha. Eu acho de uma grande parcela da população brasileira, de que em nome da nossa até sobrevivência, em nome da proteção da vida e da saúde da nossa população, é preciso dar um basta no dia 30 de outubro de 2022. E não tem outra alternativa. Eu vou ser muito franca, porque a nossa posição, inclusive, enquanto Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, já está definida, a nossa posição enquanto Frente pela Vida, que são as várias entidades históricas da luta pelo direito da saúde, também está definida, e essa posição tem nome e sobrenome, é Lula 13, no dia 30 de outubro de 2022. Eu ia falar exatamente sobre essa nota, né, que vocês acabaram de lançar, Frente pela Vida, do qual o SEBS faz parte, pela vida, pela democracia, pelo SUS, pela paz, né? E vocês estão se posicionando, inclusive, por um fato recente que eu prefiro que você fale. Esse fato recente, felizmente, acabou com essa figura grotesca, que é o Roberto Jefferson preso, né? Mas um verdadeiro assinte, tudo aquilo uma grande provocação que ainda está em curso para tentar melar o processo eleitoral. Quer dizer, esse foi o primeiro episódio de uma operação eleição que está em curso para tentar melar. Mas o Brasil está se demonstrando mais forte do que essas tentativas. A nossa nota, ela coloca um repúdio veemente a essa violência, um homem preso em prisão domiciliar, com uma série de armas, que inclusive são de posse das Forças Armadas. Como é que ele tem essas armas todas? Quer dizer, então, uma verdadeira provocação, e a gente se sentiu na responsabilidade de manifestar o nosso repúdio. Eu estou vendo aqui, prestando a solidariedade, né, a agente Karina Oliveira e também ao delegado Marcelo Vilela, que foram feridos nessa ação, né? Os policiais foram feridos. Exatamente, a gente fez questão de manifestar a nossa solidariedade aos dois policiais, a Karina e o Marcelo, porque realmente mostra a que ponto se chega, né? Se fosse, muita gente logo depois ficou tão perplexo, né? Se fosse numa das periferias do nosso país, esse ser repulsivo teria sido morto, como são pessoas pretas, pobres, das periferias do nosso país. E, no entanto, a gente sabe a que ele serve, né? Sabe qual é a articulação, e ele é parte deste projeto, deste presidente, que hoje ocupa essa cadeira no Brasil, né? De realmente essa truculência, essa coisa das armas. Eles são, na verdade, verdadeiros marionetes do lobby da indústria de armamentos no mundo e oferecem a todos essa insegurança e essa violência. E nós vamos repudiar isso, Marilu. Exato. E um outro ponto, só para a gente terminar, que a gente está no último minutinho aqui, Lúcia, é sobre a solidariedade à ministra Carmen Lúcia, né, que foi também fortemente atacada, né, por esse parlamentar. Eu acho que isso aí já é uma tática que a gente já está acostumado, né, do Steve Bannon, de toda essa
organização muito poderosa, com muito dinheiro da extrema-direita global, que tem o objetivo de criar também, eles têm estratégias, né? E uma delas é essa misoginia, diz, nós vamos, a fala dele, ela tem que ser brutal, isso é a cartilha do Steve Bannon, é isso. Ela tem que ser brutal, tem que ser agressiva, para que todo mundo fique comentando isso. Então, nós fizemos também questão, porque é mais uma atitude misógina, uma atitude contra as mulheres, quer dizer, então, realmente é inadmissível tudo isso. Mas iremos superar, enfrentar esse lobby da extrema-direita global, porque o Brasil é o centro das atenções do mundo nesse momento. A virada no Brasil beneficiará o mundo inteiro numa outra construção pela paz, pela solidariedade a nível global. Lúcia, a gente agradece muito aqui a sua participação. Um forte abraço para você e até uma próxima. A gente conversou aqui com a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, CEPS. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.